dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé, tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida. Estamos lendo o livro de Provérbios, capítulo 17, e hoje nós vamos ler os versos 6, 7 e 8. A palavra de Deus nos diz assim: coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Pedra preciosa é o suborno aos olhos de quem o oferece. Para onde quer que ele se volte, serve-lhe de proveito. Quando eu ouvia as pessoas dizerem assim, não, que ser avô é ser pai duas vezes. Quando eu via as pessoas babarem os seus netos e ficarem com o coração derretido pela presença dos pequeninos na sua casa, eu não imaginava a intensidade do que isso significa. Eu gosto de dizer que não existe nada que nos ensine mais do que a experiência. Todos os discursos e todos os conselhos são muito pequenos diante de uma experiência que a gente pode desfrutar. E eu e Silvana temos vivido a experiência maravilhosa, a gente chama de vovocidade. A experiência de ser avô, de ser avó, tem sido uma experiência extraordinária. E cada vez que a Isabela chega na nossa casa, é uma alegria, é uma dedicação de tempo, de atenção. Cada vez que ela se descobre com a sua inteligência, e a gente é que fica encantado com cada palavra, com cada atitude. E isso tudo demonstra aquilo que a palavra de Deus está dizendo aqui. A coroa dos velhos são os filhos dos filhos. E a palavra coroa tem a ver com honra. A palavra coroa tem a ver com essa sensação de autoridade. Né? Coroa é usada, né, pelos monarcas, pelos reis. E alguém que tem uma coroa é alguém que tem honra, que tem autoridade, que tem uma posição elevada. E o que a palavra de Deus está nos ensinando, que ter netos é isso, é ser honrado. E nós nos sentimos honrados, eu e Silvana, nos sentimos muito honrados por Deus, pelo privilégio de ter a Isabela na nossa vida. E a Bíblia diz aqui que a coroa dos velhos são os filhos dos filhos. E quando a gente pode viver esse ambiente familiar, onde a gente pode demonstrar toda a nossa atenção, todo o nosso cuidado, toda a nossa maneira de colocar orientações. Isso tem sido maravilhoso. Nós estamos ensinando, Isabela, alguns princípios espirituais, estamos ensinando a Isabela a orar, e isso tem sido um tempo muito precioso na nossa vida, porque, por exemplo, na hora da refeição ela já sabe, né, que antes de se alimentar, antes de receber o alimento, é preciso agradecer a Deus. E sempre que ela almoça ou janta aqui na nossa casa, a gente tem a preocupação de compartilhar desses valores e implantar no seu coração e na sua mente esse valor da oração e da gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele nos dá, por todas as suas provisões. Por isso que a Bíblia diz que a coroa dos velhos são os filhos dos filhos. E nós temos experimentado isso. Eu tenho certeza que cada avô que está ouvindo esse Café com Fé é capaz de concordar conosco, porque esta relação que existe entre avós e netos é de fato uma relação muito especial.
E os netos que estão me ouvindo, eu acho que é uma grande oportunidade para dizer para vocês honrarem os seus avós, ouvirem os seus conselhos, não desperdiçarem as oportunidades de estarem juntos e de poderem viver esta relação de intimidade tão significativa. Mas na continuação do texto, a Bíblia diz que não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe os lábios mentirosos. Existem coisas que são próprias de cada grupo. O tolo não fala coisa excelente. Então, se você tem um relacionamento com alguém que vive na tolice, não precisa aguardar dele uma palavra de sabedoria. Não é conveniente que o príncipe, que alguém que exerce autoridade, tenha lábios mentirosos, porque o que se espera de alguém que tem autoridade é que fale a verdade o tempo todo. São conceitos maravilhosos da palavra de Deus que enchem o nosso coração, e na medida que as pessoas conseguem viver esses conceitos, certamente têm o privilégio de uma vida melhor. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, e porque no dia a dia, na nossa experiência, nós constatamos estas verdades. E nós queremos te pedir, ó Deus, que nos ajude para que saibamos experimentar e viver com profundidade essas verdades tão significativas. E pedimos, ó Deus, que o dia de hoje seja um dia marcado por comunhão familiar, seja um dia marcado por sabedoria em nossos lábios, seja um dia marcado pela verdade na nossa vida. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos tomar um café?